Boa noite, queridos amados irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que fala das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, na pergunta 244 em diante. Mas antes, vamos pedir a espiritualidade amiga, a Deus Pai misericordioso, ao Mestre Jesus, que nos permita que nós possamos fazer nosso estudo da noite de hoje em Teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Na pergunta 244, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos veem a Deus? E eles respondem a Kardec: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Nosso comentário a respeito desta pergunta. Só tem acesso à visão do Criador os espíritos que já conseguiram unir a mente humana e a mente divina, percorrendo toda a escala evolutiva, ficando para os ainda inferiores a sensação da presença de Deus e a alegria de poder adorá-lo. Mesmo estando invisível aos nossos olhos, percebemos a presença de Deus na própria natureza que nos envolve. E isso é o bastante para nós, nesse ciclo de evolução infinita. No 245, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? E eles respondem a Kardec: não, ela reside em todo ele. Nosso comentário: a visão do espírito desencarnado tem um ângulo de 360 graus, ou seja, é em volta de todo o seu corpo espiritual, totalmente diferente da visão dos humanos, que é restrita no movimento angular do corpo físico. É importante ressaltar que a visão do outro lado da vida é exercida dentro das faixas vibratórias das diversas categorias de espírito. Kardec pergunta aos espíritos: precisam da luz para ver? Os espíritos respondem: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Nosso comentário: cada espírito possui seu quantum de luz, que lhe dá possibilidade de enxergar no plano astral. Mas existe caso de espíritos endurecidos pelos seus atos que não conseguem ver nada, tornando-se verdadeiros cegos no além da vida. Na 247, Kardec pergunta aos espíritos: para veres o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? E os espíritos respondem a Kardec: como o espírito se transporta onde ele queira, com a rapidez do pensamento, posso dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Nosso comentário: os espíritos puros podem irradiar o pensamento contínuo e estar ao mesmo tempo em vários lugares. E essa é uma característica do perispírito, a expansibilidade. Mas na organização fluídica dos espíritos imperfeitos, acontece ao contrário, ocorrendo a contratibilidade, que é a restrição de movimento, impedindo que a entidade espiritual possa ver a grande distância
ou que se passa em seu redor. Na 248, Kardec pergunta aos espíritos: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E a espiritualidade responde a Kardec: mais distintamente, pois que sua vida penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Comentário nosso. Não existem obstáculos materiais para o espírito imortal, que pode atravessar paredes, portas e outros mecanismos de segurança utilizados aqui na Terra. E a sua vista espiritual também é ampliada com o fenômeno morte. Mas ainda assim os espíritos só veem o que querem e aquilo que os interessa de modo especial. Na pergunta 249, Kardec pergunta aos espíritos: percebe os sons? E os espíritos respondem: sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Nosso comentário. A percepção dos sons através da audição aumenta consideravelmente, mas ainda assim existem restrições. Só os espíritos elevados conseguem captar os chamados som das estrelas, porque entidades imperfeitas ficarão ainda por muito tempo agregados às músicas grosseiras da terra, e só a evolução poderá tirá-las dessa situação. Na pergunta 250, Kardec pergunta aos espíritos: constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? E os espíritos respondem a Kardec: o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu modo grado o que lhe possa ser útil ao aperfeiçoamento. Nosso comentário. O livre-arbítrio continua sendo uma prerrogativa do espírito no além. Exatamente por isso só vê e ouve o que deseja ou quer, não lhe sendo imputado nenhum tipo de pressão para esse ou aquele lado, ficando tudo por conta das afinidades e das atrações a que estiver submetido, ou tentações que também parte dele, o mesmo que lhe cabe rejeitar. Na pergunta 251, Kardec pergunta aos espíritos: são sensíveis à música os espíritos? E eles respondem: aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para a doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes são dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos cantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Nosso comentário. A música da espiritualidade é mais pura, mais harmônica do que a da terra, mas só os espíritos despejados da matéria grosseira podem senti-la. O mesmo não acontece com entidades inferiores, apegadas aos bens terrenos, dos quais ainda sentem faltas e necessidades, e por isso só consegue sentir o efeito de sons
que parte do mundo material e que pode perdurar por muito tempo, só se dissipando com o efeito das reencarnações. Na 253, Kardec pergunta aos espíritos: são sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? E os espíritos respondem: tão diferentes são as belezas naturais do mundo, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto, que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Nosso comentário: as belezas da natureza, não só aqui como no além, onde são indescritíveis para os olhos humanos, só podem ser sentidas por espíritos enobrecidos, que alcançaram alto valor moral e intelectual, tornando-se sensíveis ao belo, ao sublime, ao contrário das entidades inferiores que se apegam a valores temporários da matéria grosseira, fixando-se em terríveis obsessões de tempo indeterminado. Na pergunta 253, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? E os espíritos respondem: eles os conhecem porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós, outros. São espíritos. Nosso comentário: espíritos endividados ou comprometidos com faltas grosseiras e graves no campo da matéria podem, do outro lado da vida, experimentar sofrimentos físicos ou necessidades materiais, mas de uma forma diferente do que vivemos aqui. Os espíritos enobrecidos estão isentos das vicissitudes da terra e podem viver livremente no espaço, sem sofrer as ações do calor, do frio, da fome e das viciações tão comuns entre os homens. Na pergunta 254, Kardec pergunta aos espíritos: e a fadiga, a necessidade de repouso, experimenta-nos? Os espíritos respondem: não pode sentir a fadiga, como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possui órgãos cujas forças devem ser reparadas. O espírito, entretanto, reposa ao sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual, inteiramente moral ao seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tão menos precisarão repousar. Nosso comentário: no mundo espiritual, a fadiga e o cansaço do espírito serão sempre de aspecto mental. Estarão de acordo com seu grau de inferioridade, que, se for muito baixo, poderá lhe causar mal-estar, o mesmo não acontecendo com os espíritos sublimados, que depois da morte se veem livres das dores e sofrimentos, e não sentem nenhum tipo de sensação que aqui na terra os perturbavam. Assim, queridos irmãos, agradecidos, vamos encerrar nosso estudo da noite de hoje. Pedimos a espiritualidade amiga, a Deus Pai misericordioso, que nos permita nosso encerramento e que na próxima semana estaremos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus.